O cliente que tem um currículo um pouco mais curto, é tão proativo, tão comunicativo, faz tanto network, tanto relacionamento, que constrói um caso melhor do que o cliente que claramente tem mais experiência, tem um cargo mais alto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo e com o Henrique Scliar, que está no telefone, meu sócio. Lembrando que o Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. E o objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, mostrando para vocês os bastidores do dia a dia, a vida real aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar de EB1. EB1 é a cereja do bolo pro ano de 2025/2026. Eu sei que tem muita gente que vai pular da cadeira porque isso tem a ver com perfil, com análise de perfil. É óbvio que isso tem a ver com análise de perfil. O que eu quero dizer é que o perfil das pessoas que vão aplicar em 2025/2026, principalmente brasileiros, até por conta do que o país vive lá e do que tá para chegar no Brasil, é um perfil cada dia mais qualificado. Então você, que é um profissional extraordinário, você que tem destaque na sua área, esse é um grande momento. Por quê? Porque é um visto de primeira preferência, e isso significa que ele é muito mais rápido do que o EB2, por exemplo. Tá corrente, não é isso, meu caro? Tá corrente, continua corrente. Então, isso significa que tem disponibilidade, tá sobrando Green Card, então tem disponibilidade. Você não precisa pegar fila, não precisa se preocupar com visibility. Você pode fazer ajuste de status se estiver nos Estados Unidos, mas mesmo o processo via consular, que é o que o nosso time recomenda, também é muito célere. Falando um pouco disso que o Henrique trouxe aqui, a gente não costuma fazer o ajuste de status junto com os 140. Normalmente é melhor você se manter em status, esperar a aprovação dos 140, por mais cansativo que isso seja, e por mais que as pessoas digam que vale muito a pena você aplicar e receber o Advanced Parole, a gente entende que faz mais sentido para a tua proteção aplicar os 140, primeiro ser aprovado, para depois você aplicar o 765, 131, 485. Fala um pouco disso, Henricão. Não, é exatamente isso. Você proteger o seu status, você tem um status válido, então a gente tem clientes, por exemplo, que estão aqui como estudante, fazendo um PhD e vai fazer a aplicação do EB1A. A recomendação de toda a nossa equipe é que você mantenha o seu status, faça a aplicação do 140, seja aprovado e possa fazer um ajuste de status pós-aprovação. Isso vai trazer muito mais segurança para o seu pleito. Um outro ponto é clientes que estão de L, O e querem fazer o EB1 também. Usem o L, o O, o F, o visto que vocês têm atualmente a seu favor. Vocês têm o que é mais precioso, que é tempo nos Estados Unidos. Em algumas situações você vai ter autorização de trabalho, você vai ter uma estabilidade financeira, estabilidade profissional, ou seja, dá para fazer as coisas passo a passo, com calma, uma etapa por vez, construindo um bom caso, né? E você sabe por que normalmente se recomenda que aplique os 140 junto com o ajuste de status? Porque você conseguindo o ajuste de status, você recebendo o ajuste de status, que é uma coisa natural, é um movimento natural antes mesmo do julgamento do seu caso, o escritório que recomenda isso já tem o seu sucesso, já tem a sua prova social. Você naturalmente vai dizer para as pessoas que você já tem os seus documentos. Mas isso nem sempre é a melhor estratégia para você. E agora eu me dei conta de que a gente tem um relato muito legal, um depoimento essa semana muito legal de um cliente nosso, que eu vou ler, porque é um EB1. Fez ajuste de status. Que fez ajuste de status depois da aprovação dos 140. Mas ele queria fazer o ajuste de status antes. E ele falou o seguinte: eu queria agradecer pela paciência que tiveram em orientar cada detalhe e em confiar o tempo todo que tudo daria certo. Obrigado, Bruno e Henrique, pelas orientações nos momentos de decisão, mesmo que elas parecessem desfavoráveis no momento, porém trariam sucesso no futuro do caso. Isso me impactou demais, porque a gente toma a melhor decisão para o sucesso do caso, mas não é a decisão, na maioria das vezes, ou algumas delas, que o cliente espera, né? E uma curiosidade, esse cliente teve uma RFA, e aí também para vocês não precisam entrar em desespero, veio uma RFA, a gente se reuniu, o time respondeu e foi aprovado. Então a RFA também não é o fim do mundo, o fim do sonho. E o cliente está aqui nos Estados Unidos, muito bom, profissional de altíssimo nível, engenheiro mecânico, PhD, então vai ter com certeza uma carreira brilhante aqui na América. Vai ter uma carreira brilhante. Ele é um daqueles casos também que é tudo justo, né? Ele veio primeiro, aí depois a esposa veio, ele já estava aplicando para Harvard, não foi? Alguma coisa assim? Ele tinha alguns convites de algumas universidades. O curioso desse caso, que é legal falar com vocês, que a gente sempre conversa com o nosso time, que existem profissionais que são EB1, eles são de habilidades extraordinárias. A gente sabe, conhecendo, conversando, a gente sente, a gente percebe pela trajetória que aquele profissional é sim de habilidades extraordinárias. Mas uma coisa é você ser, outra coisa é você mostrar
comprovar através de documentos. A USS tem uma série de requisitos e você precisa cumprir aqueles requisitos. A gente não pode virar para o nosso time jurídico e o time jurídico falar, olha, isso aqui tem habilidade extraordinária e vai ser aprovado. Não é assim. E um profissional tão gabaritado, ele teve dificuldade na etapa de documentos, isso eu não consigo, e vai e vem, né, que a gente conversa internamente, e estava ficando um caso mais frágil, ele tinha um potencial muito maior. E aí a importância de voltar e às vezes até puxar as nossas advogadas, as case managers, quando conversa com o cliente. Esse caso estava com a Fernanda, que fez um trabalho brilhante, inclusive. Olha, pode dar bronca, pode puxar, porque é um relacionamento que a gente vai construindo com o cliente, falando, olha, fulano, a gente precisa que você comprove. Aquele documento que você ficou com vergonha, sem jeito, eu não vou perguntar, não quero falar com o reitor. Não, é hora de fazer. E aí teve a RFA, acho que ele tomou um susto na RFA e apareceu documentos que ele tinha, mas ele estava precisando de um empurrãozinho, chegou com a RFA e o caso foi aprovado. Uma história bem legal, com um final feliz. Muito legal. Ele estava confiante demais, né? Talvez, é verdade. Ele sabia que ele era muito bom, ele sabia que os feitos dele eram extraordinários, mas ele precisava comprovar isso de forma muito robusta, né? E se ele estiver nos assistindo, não tem problema nenhum, porque a gente sempre é muito claro, muito honesto com os clientes, e às vezes ele precisa até subir um pouco um tom, falando, olha, você quer ser aprovado? Você precisa. A gente precisa comprovar, a gente precisa ter documentos. Esse documento que você nos apresentou tá frágil. Conversa com a pessoa, conversa com o reitor, volta na faculdade, liga para aquele seu colega. Network é tudo na vida, então ainda mais o EB1, que você consegue. Obviamente, se você tem uma carreira extraordinária, fazendo network, fazendo conexão, você vai conseguir ter acesso e conseguir os documentos. A gente deu uma puxada nele, ele foi atrás e deu tudo certo. É bem legal isso. Lembrando para vocês que no nosso escritório, você sempre vai ser atendido por um advogado. Seja ele licenciado no Brasil, seja ele licenciado nos Estados Unidos, seja ele licenciado nos 2 países. Então você vai ter sempre uma estratégia jurídica sendo pensada no seu caso. Isso facilita muito, porque às vezes a gente tem um recolhedor de documento, mas esse recolhedor de documento ele não está vivenciando o dia a dia. Uhum. E quantas são as vezes em que a gente tem uma estratégia inicial, como é que funciona o escritório? Primeiro você tem o primeiro atendimento, depois esse caso vem para uma análise estratégica. Primeiro análise comercial, né? Tem uma análise comercial. Primeiro análise comercial, você tem os requisitos, seu endeavor tem a ver, eles já fazem uma análise mais carinhosa. Depois tem uma análise estratégica que vai pensar o quê? Bom, elegibilidade está aqui, qual é a estratégia para esse caso? Depois tem uma validação do jurídico, porque o jurídico ele tem a estratégia migratória, para ver se ele compartilha ou não, e ele tem a visão comercial daquele caso, se é uma boa família, se eles têm condições de correr atrás de documentos ou não. Depois desse conjunto de documentos, o caso volta para ser concluído, para ser vendido, para ser assinado para quem entra no escritório. Mas normalmente, como a gente tem vários encontros, e como eu disse, todo mundo é advogado, todo mundo raciocina juridicamente, a gente tem várias oportunidades de mudar alguma estratégia que foi desenhada anteriormente. E eu acho que isso, cara... Adaptações fazem parte. E não ficar assim, ó, eu acho que é um dos grandes diferenciais da Premium. É estar aberta sempre à novidade, é estar disposta sempre a dar um passo para trás. Eu me lembro um caso emblemático no escritório que a família queria que o caso saísse. Estava agoniada, já tinha passado 2, 3 meses e ela queria que o caso saísse do escritório. E no dia da petição, no dia que foi examinar a petição, no dia que o jurídico pegou a petição para olhar com calma, ele entendeu que precisava de alguma coisinha. E aí a gente aqui ficou numa situação de putz, essa família quer fazer, não, é muito importante para a aprovação desse caso, que volte, que demore mais 1 mês e meio, e voltou, a gente foi, conversou com as famílias, a gente conseguiu se entender nesse sentido e demonstrar a importância de fazer, dar esse passo para trás, e ela foi aprovada. E além disso, depois que o cliente assina o contrato, a parte operacional, também para vocês entenderem como funciona a nossa estrutura, a gente tem um advogado licenciado nos Estados Unidos que participa ali dessa estratégia jurídica, tudo que for de competência desse advogado licenciado nos Estados Unidos, e a gente tem a gestora do caso, o elo, a conexão entre o advogado e o cliente, que também é advogada, mas é importante ter esse raciocínio jurídico, porque a case manager, alguns chamam de paralegal, outros chamam de case manager, case specialist, no nosso escritório a gente chama de case manager, ela é a grande gestora, grande elo de conexão, o que faz a gente ter uma qualidade no atendimento ao cliente muito boa, um tempo de resposta em e-mail, interação, WhatsApp muito boa, e, obviamente, por trás o raciocínio jurídico, o raciocínio necessário de um advogado licenciado aqui nos Estados Unidos. Então, o cliente fecha assim no contrato, eu faço questão de mandar um áudio para o cliente falando que estamos juntos, vamos caminhar juntos nessa jornada migratória, ele saber que tem uma equipe, tem um time, 6, 7 pessoas trabalham na construção de um caso de um cliente, e também é mais um dos segredos que a gente está contando, todos os nossos segredos aqui hoje, dos segredos da Premium. E no EB1, isso é muito importante, porque a gente brinca, né, até mais do que na B2NW, o EB1, quando o cliente participa ativamente desse grupo de apoio, desse grupo de trabalho,
faz muita diferença. A gente pode ter um cliente, um melhor que o outro. Em relação a tempo de experiência acadêmica e tempo de experiência profissional. O cliente que tem um currículo um pouco mais curto, é tão proativo, tão comunicativo, faz tanto network, tanto relacionamento, que constrói um caso melhor do que o cliente que claramente tem mais experiência, tem um cargo mais alto. Então, o recado que eu queria dar para vocês, para quem é nosso cliente e também para quem não é, às vezes a gente tem inscritos no canal que são clientes de outros escritórios independentes, não vamos entrar no mérito, faz parte, todo mundo tem a liberdade de escolher com quem quer trabalhar, mas seja proativo, faça contato, toma café. Quando eu fiz o meu caso, minha esposa foi lá pro Brasil para encontrar com as pessoas próximas a ela, para conseguir uma carta de suporte, para conseguir uma declaração do trabalho que ela desempenhou tal função lá e por aí vai. Então, a participação do cliente ativa faz muita diferença no sucesso dos casos, né? O Henrique tá falando uma coisa muito legal, porque isso nada mais é do que o planejamento imigratório e o envolvimento que você vai ter na construção do seu pleito imigratório. O quanto você vai contribuir para concretizar o seu sonho. Nós e qualquer escritório, nós somos o meio para você chegar lá. Mas a carreira é sua e o julgamento é de terceiros. Então, a gente precisa que você esteja muito empolgado, muito disposto, muito disponível para construir, para montar um bom currículo, para revisitar aquele network, como você falou, que a tua esposa foi pro Brasil. E eu vou falar um pouco agora dos requisitos. Eu até peguei o computador para não deixar nenhum de lado, porque você não nem sabe os requisitos, aquela coisa toda. Então vamos lá, gente. O visto EB1 é o visto de primeira preferência. Ele tá corrente, ou seja, ele tá disponível. Então se você é aprovado e se você tá nos Estados Unidos, você vai receber o Green Card muitas das vezes em casa, mas pode ser sim que tenha uma entrevista no USCIS, e aí o nosso escritório prepara você para essa entrevista também. Então vamos lá, você precisa ter 3 requisitos de 10. Você só precisa ter 3 de 10. Significa que a gente vai sair do escritório com apenas 3? Óbvio que não. A gente vai buscar os 6, a gente vai buscar os 10. E outra coisa, eu preenchi um deles de forma simples e isolada, é suficiente? A gente busca sempre mais. Então eu tenho uma matéria. Vamos pensar em mais, você tem mais, você consegue se expor, você consegue ir para o mercado, você consegue mais coisas. Por quê? Conseguir mais coisas nada mais é do que se expor ao mercado de trabalho e se qualificar profissionalmente. Então é bom, você ganha e ganha. Ganha e ganha, e um ponto importante, mais até para B1 do que para B2NW. A gente fala que no nosso esteiro operacional a gente consegue entregar o caso em 4 meses, com a interação ativa do cliente. Muitas das vezes, se você estende esse prazo de 4 para 7, aumenta 3 meses na sua jornada migratória e usa esses 3 meses para trabalhar em cima de mídia, em cima de artigo publicado, em cima de outros elementos, porque você pode, às vezes, uma ligação, uma conexão. Existem diversas associações que precisam, por exemplo, de revisores, de julgadores, e a cargo voluntário, eles vão querer de pessoas que queiram publicar. Essas associações que têm revista, que têm tiragem, e têm publicações no próprio site, elas precisam ter o conteúdo para poder publicar, para fazer a roda girar. Então, também é do interesse delas. Óbvio que essa publicação passa por um crivo, mas ainda assim, uma conexão, uma ligação, um e-mail, você consegue muita coisa, vai se surpreender se fizer esse movimento. E aumenta 3 meses e tem um caso mais forte, né? Uma sacada muito legal essa mesmo, né, cara? Você falou de revisor voluntário, né? Você pode ser um revisor voluntário, ele é interessante, porque voluntário, você não paga, se você for um cara qualificado, você se capacitou, melhorou, aceitar aqueles convites que você não aceita para dar entrevista. A gente tem um caso emblemático de uma cliente que odeia a Globo. Ela odeia a Globo até hoje. Eu ia dizer odiava, mas ela continua odiando. Não melhorou. Continua odiando, não melhorou nada. Ela fez a entrevista, ela foi aprovada, gostou de ter dado a entrevista pra Globo, mas não amoleceu. Não amoleceu o coração. E ela nos perguntou, é bom pro caso? Vale a pena pro caso? É interessante? Eu odeio a Globo, eu jamais falaria na Globo. Mas era muito interessante, porque ela é uma profissional extremamente capacitada. A matéria que depois foi pro site do G1 era sobre a capacitação dela e o assunto tinha tudo a ver com ela, acabou enaltecendo o trabalho dela. Então, ela teve uma matéria para uma emissora que ela odiava e ainda teve um G1 ali, o que fortaleceu muito o caso dela. Então, se exponha, esteja disponível, disposto a trabalhar no seu caso. Tem uma outra curiosidade de uma cliente nossa, que o caso dela está para ser enviado. Ela se conectou com assessoria de imprensa e tal, ela é muito, muito, muito boa, mas não tinha muito trabalho na mídia, aí se conectou, aí teve um assessor de imprensa que ficou muito interessado na história dela e publicou uma matéria, se não me engano, saiu no Estadão, matéria espontânea, tá? É realmente a história muito bonita e ele publicou. Só que ficou tão bom, que ela mandou mensagem pra gente falando, pessoal, acho que a matéria tá ganhando uma repercussão muito grande, estou preocupado até com o sequestro da minha família no Brasil. De verdade. Meu Deus! Verdade. Mandou mensagem no nosso WhatsApp, a gente falando, bom, vê se você quiser retirar a matéria, tudo bem. Mas pra fins imigratórios ficou muito legal. E foi rápido, uma ligação, uma conexão, a pessoa gostou, o jornalista gostou da matéria, porque precisa publicar também coisas, e saiu e deu super certo. Eu vou
Vamos falar então dos 10 requisitos para a gente poder trazer conteúdo para esse podcast também, né? A gente bate papo, a gente se diverte, a gente traz curiosidades e exatamente o que a gente pretende entregar. Humanizar o pleito migratório, que inclusive você não falou hoje sobre isso, né? Falei no início. Falou no início? Porque a gente tá tanto tempo conversando aqui que você esqueceu, mas falei. Pois é. Primeiro requisito, prova de ter recebido prêmio ou reconhecimento de destaque em sua área de atuação que tenha relevância nacional ou internacional. Requisito número 2, ser membro de associação ou organização que exija realizações extraordinárias de seus membros, julgadas por especialistas reconhecidos na área. Aí aqui a gente tem um grau a mais dessa associação, desse membership. Publicações em mídia de grande circulação sobre o candidato e suas realizações, sejam artigos em revistas, jornais ou sites reconhecidos. Quarto, prova de que o candidato participou como jurado ou membro do painel de avaliação que julga o trabalho de outros na sua área de especialização. 5. Evidência de contribuições originais de grande importância na área de atuação, seja em pesquisas, práticas comerciais, artísticas ou esportivas. 6. Prova de que o candidato é autor de artigos ou publicações acadêmicas em revistas científicas de renome ou em livros no seu campo de atuação. 7. Participação em exposição ou eventos significativos na área de atuação, como mostras de arte, exposição, exibição e eventos culturais de prestígio. 8. Prova de que o candidato ocupou cargos de liderança ou importância em organizações ou empresas de destaque, também na sua área de atuação. 9. Critério, alto salário ou remuneração elevada. Muito bom esse critério também. E o 10º, sucesso comercial em arte. Precisa de 3, né? 3 desses 10. Isso. Mas também teve uma flexibilização recente, não foi, cara? Teve uma atualização bem bacana que flexibilizou alguns pontos. Por exemplo, o critério de membership. Se você foi membro de uma associação que cumpre esses critérios de 2021 a 2022 e hoje você não é mais, no momento que você está aplicando o seu caso, você não é mais membro daquela associação, ainda assim a USS vai considerar. Outro movimento bem legal, premiação em grupo, premiação coletiva. Se você fez parte de uma equipe, de um time que recebeu um prêmio de reconhecimento nacional ou internacional, também a tendência é que o oficial entenda que aquele critério é de habilidades extraordinárias e por aí vai. Então, assim, realmente é bem legal a USS ter esse entendimento, flexibilizando ali alguns critérios. Não deixa de ser uma forma de facilitar. E vocês vão perceber que muitos desses critérios acabam casando muito bem com os profissionais que são acadêmicos, casa muito bem com atletas, com artistas, mas, além disso, o EB1 é uma aplicação que pode ser feita por qualquer profissional. A gente comentou no início do vídeo, era um engenheiro mecânico, foi aprovado. A gente tem engenheiro civil, advogados, a gente fala bastante de advogados aplicando para o EB1A e por aí vai. Então, não existe essa restrição de área profissional, né, para uma aplicação do EB1. Não existe. Inclusive você que sonha morar nos Estados Unidos, que você é um profissional de destaque na sua área, se você quer trazer a sua família, colocar os seus filhos nas melhores escolas, se você acha interessante ter segurança, saber que vai chegar em casa na hora que você imaginou, em segurança, talvez os Estados Unidos sejam um país ideal para você e ele esteja muito mais disponível e muito mais acessível e aberto para profissionais como você. Então, se você se encaixa no perfil que a gente listrou, se você é um profissional acima da média, com reconhecimento na sua carreira e na sua área, a gente falou tanto sobre isso, se você se encaixa nesses requisitos que a gente mencionou, se você tem pelo menos 3 deles, é uma grande oportunidade de pelo menos conhecer o assunto Green Card. Conversa com o nosso time de especialistas, vamos bater um papo, de repente você é elegível, tem potencial de elegibilidade, pode ter o sonho americano e trazer toda a família para cá para viver isso, né? Exatamente. Gente, esse foi mais um episódio do Papo Imigratório. Comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Clear. Foi um prazer, pessoal.